terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se quiser fazer ponto educacional, voltar, você então. vai fazer lá com as duas negras. Não, peraí. Vamos lá. Termina o Só raciocínio. pra deixar claro. Como pra vocês nós- lembrarem quem sou eu, pra vocês estão esquecidos. Não, Paulo, depois eu posso Você não lembrar vai aqui. fazer ponto educacional comigo, não. Depois eu Você posso pode lembrar. ler meu nome, eu vou rebater. Eu tenho uma pergunta pra lembrar depois das Você não vai pessoas. fazer comigo, não, queridão. Então você pode fechar o seu Meu pai e minha áudio. mãe já fizeram bem. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço com. Eu tô fazendo com a audiência, não com o Paulo, né? Isso. Audiência. Vamos lá, fazer um ponto educacional. Paulo, só pra eu emendar a pergunta aqui pra gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só pra deixar claro. Então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil. É isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Perfeito. Então foi apresentado. Tarifas, Vocês apresentaram essa opção. nós não apresentamos essa opção. Mas essa o opção último, faz parte mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então eu posso imaginar do que... arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês, Isso é importante. vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos. Não, vocês precisamos fazer isso, porque os americanos então vocês apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa Vocês era uma sabiam que viria. possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês Que era uma pediram possibilidade, sanções eu para acho o que vocês Brasil. deveriam saber também. Não, mas Porque só vocês, você acompanhar o que acontece vocês em nas outros reuniões países. que vocês fizeram fechadas, as quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso, falaram, olha, não é por aí, a gente tem que ir pra cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Bonet, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Esse é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte: dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro está dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. O Mas num segundo momento que é uma poderia ser pessoa muito usado. mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump. Categoricamente sua pergunta, Demori, taxativamente, a gente não imaginou que fosse no início decretado tarifa, mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né, então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso. Mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele tá lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta pro Paulo Figueiredo se ele pode, pro Eduardo Bolsonaro se ele pode, pro Demori se ele pode. Mas é que fica, Estados Unidos. Eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. Produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa morais. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que a Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Assim, é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade.
Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo. As pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia. E o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 31 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem, The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda, e estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é, né, uma ditadura. E aí a gente conseguiu, sim, né, a atenção do Trump, logo após ele ter evitado uma guerra nuclear, né, finalizando aquilo que Israel começou, bombardeando as bases nucleares do Irã, e depois disso veio, né, o Big Beautiful Bill, uma questão interna orçamentária deles, e na sequência o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a irem para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro, né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados, eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF. Né, porque se o STF manda prender e manda se exilar e deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. A The Economist tem o maior índice do mundo que mede se um país é ou não uma democracia, né? Isso, claro, é um índice que você pode avaliar ele, se ele funciona ou não, mas é o índice usado, inclusive, pelos Estados Unidos para avaliar se um país é uma democracia. Queria me dar uma pergunta para o Eduardo, mas antes é só importante a gente deixar claro que o Brasil, segundo a The Economist, tem uma nota 7 no índice democrático. 7 de 10. 7 de 10 é considerado uma democracia imperfeita, o Brasil, né? Então não é uma questão de opinião dizer que o Brasil é uma ditadura, passa longe disso para a The Economist, que acabou de ser referenciada pelos nossos dois entrevistados. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? Você quer que eu leia aqui o que a The Economist falou? Não, Paulo, deixa eu terminar, depois você pode falar, porque senão fica o raciocínio incompleto. Fica mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que a gente tem que também fazer um ponto educacional para as pessoas serem educadas também aqui, né? Então, Brasil nota 7, considerado uma democracia. Quem vai fazer ponto educacional? Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se você quiser fazer ponto educacional, voltar, você vai fazer então. lá com as tuas negas. Não, peraí. Vamos lá. Termina o raciocínio. Só pra deixar claro aqui. Como pra vocês nós... lembrarem quem sou eu, porque acho que vocês estão esquecidos. Não, Paulo, depois eu posso lembrar. Não vai fazer ponto educacional comigo, não. Depois eu posso lembrar. Eu tenho uma pergunta para lembrar depois das pessoas. Você não vai fazer comigo, não, queridão. Então você pode fechar o seu áudio. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço. Eu tô fazendo com a audiência, não com o Paulo, né? Isso, audiência. Vamos lá, fazer um ponto educacional.